O que nós vamos falar hoje? Hoje eu vou falar sobre perfis comportamentais. Por quê? Vocês vão entender ao longo dessa live que nós não somos quem a gente pensa que a gente é e nós não somos quem as pessoas pensam que a gente é. Nossa, Regina, confuso. Como assim? Sim. Qual é a pergunta mais difícil de responder? Quando alguém chega para você e diz assim, quem é você? Fale um pouco sobre você. Bom dia, Si. Fale um pouco sobre você. Essa é uma pergunta que quem já passou numa entrevista de trabalho, por exemplo, teve muita dificuldade. Por quê? Porque verdadeiramente nós não sabemos quem nós somos. E quando nós sabemos algo de nós, parece que se a gente falar, nós vamos estar sem modéstia, sabe? Com muita modéstia e tal. Então, nós temos que nos conhecer. Lia, bom dia. Nós temos que nos conhecer. Então, vamos lá. Eu vou falar então sobre perfis. Você já passou por situações onde você não foi entendida? Você já passou por situações que você falava e as pessoas entendiam ao contrário? Ou você não entende o comportamento daquela pessoa tão próxima de você? Como é que pode ser explosivo desse jeito? Como é que pode ser tão lenta desse jeito? Já passaram por isso? Já passaram por não entender o comportamento de um filho ou entender o comportamento de outra pessoa? Ou você fica esperando que as pessoas se comportem como você se comportaria? E aí é um dos erros maiores que nós podemos ter. Pensar que as pessoas, esperar das pessoas ações que eu teria. É isso, Manu. Sim. Todos nós, em algum momento, nós nos deparamos com situações em relação às outras pessoas que elas têm comportamentos que a gente não faria jamais. E elas fazem. Ou nós nos comportamos e as pessoas dizem assim, mas esse comportamento teu, pelo amor de Deus, como é que pode ser desse jeito? Então agora vocês vão começar a entender o porquê, tá? Deixa eu só abrir aqui meus slides para mim não me perder, tá? Para mim continuar com a minha linha de raciocínio. Quantas vezes você teve dificuldade com a tua personalidade? Porque, gente, uma coisa que fica muito claro aqui, ninguém, absolutamente ninguém tem que te engolir. Ninguém. Assim como nós não temos que engolir ninguém. Há uma frase que diz assim, ó, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Se não quiser ficar comigo do jeito que eu sou, que me deixe. Ou que me largue. Ou que eu não quero nem saber, eu não vou mudar. Isso é a síndrome do Gabrielão. Nós precisamos estar nos modificando a todo dia. Regina, você está querendo dizer que eu tenho que mudar para agradar as outras pessoas? Não para agradar, necessariamente. Mas aí você tem que fazer a seguinte pergunta. Esta relação que você tem com essa pessoa, que você precisaria mudar um pouquinho para se dar bem com ela, é importante para você? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se a resposta for sim, então sim, você vai ter que modificar um pouquinho. Mas eu não mudo não, eu sou assim. Ok, então tá tudo certo. Como diz o Paulo Vieira, quando nós não nos propomos a nos transformarmos, quando nós não nos propomos a mudar em alguns aspectos, tá tudo certo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Mas eu tô aqui te dando a oportunidade de, durante essa jornada, você se tornar alguém muito, muito melhor. Por quê? Porque quando nós nos tornamos pessoas melhores, nós atraímos também pessoas melhores para perto de nós. Isso é física quântica. O que eu dou, eu recebo. Então, se eu estou em paz comigo, se eu agora me conheço, se eu agora sei quais são os meus pontos positivos e quais são os meus pontos negativos, e assumo isso verdadeiramente, eu estou pronta para mudar. Eu estou pronta para mudar. E aí eu te pergunto, você está pronta para mudar? Você está pronta para mudar? Você está disposta verdadeiramente a mudar ao ponto
E eu não estou dizendo ser capacho de ninguém, eu não estou dizendo ser submissa a ninguém, não. É você buscar a tua melhor versão. Porque quando buscamos a nossa melhor versão, a gente atrai para nós pessoas com melhores versões também. Esse que é a grande sacada. Porque nós atraímos para nós pessoas que vêm alimentar as nossas dores mais profundas. Porque a gente atrai pra gente o que o nosso consciente atrai. O que o nosso inconsciente acredita. Então, isso é muito forte. Entendeu? Então, vamos lá. Se existe uma mulher muito forte, há uma tendência dela atrair homens muito fracos. Por quê? Para que ela possa exercer essa dominância dela. Mas vamos lá, vamos continuar. Como seria para você se você desenvolvesse potencialidades que você nunca nem explorou e nem sabe que você tem? Uma delas, amar o outro sem esperar nada em troca. E você sabia que quanto mais você amar o outro sem esperar nada em troca, aí é que a troca vem? E quando você dá algo esperando que venha, não vem. E aí você se frustra. Então vamos criar o hábito de ser generosos? Vamos? Vamos lá. Eu vou direto lá nos perfis. Vamos falar então hoje sobre perfil comportamental. Marcelo, bom dia. Dani, bom dia. Karina, bom dia. Nós temos 4 perfis, tá? Todas as pessoas, elas ou têm uma predileção não, elas são contempladas com um tipo de perfil. Deus é tão maravilhoso, que ele nos caracteriza, ele nos dá características próprias e relacionadas e correspondentes a 4 perfis. Então vamos lá. Perfil dominante. Aí eu quero que vocês agora estejam atentas. Não tem como saber com precisão qual é o teu perfil. Porque em geral nós não temos um perfil único, tá? Nós temos uma mistura. Mas existe um perfil que sobrepõe a todos, tá? Então no meu caso, nós temos 4 perfis. Dominante, influente, conforme e estável. No meu caso, eu sou uma influente dominante, tá? Então... Regina, como é que eu sei disso? Aí você tem que fazer a análise de perfil comportamental, ok? Mas hoje eu quero trazer para vocês essas informações. Se alguém tiver o interesse de se aprofundar mais, me chama no direct e a gente conversa, ok? Então vamos lá. O tempo não nos permite aprofundar tanto, mas vamos lá. Então nós temos o dominante. O perfil dominante, ele é comandante. E se ele for um dominante alto, quem manda é ele, tá? Ele gosta de resultados, ele é muito rápido no que ele faz, raciocínio rápido, as coisas para ele têm urgência, ele busca resultado o tempo todo, a mulher dominante, ela busca resultado o tempo todo, ela é fazedora, ela primeiro faz e depois vê se está bem feito, então a frase do dominante é antes feito que bem feito, tá? Ele é um otimista nato, ele é entusiasmado, ele é carismático, ele é meio pavão, aonde a pessoa chega, a mulher chega dominante, vamos falar da mulher, bom, aqui tem homens aqui também. Então, a mulher e o homem dominante, aonde ele chega chegando, ele normalmente chega com a cabeça mais ereta, ombros abertos e chegando. Para vocês terem uma ideia, as grandes empresas hoje já estão trabalhando com identificação de perfis. Por quê? Porque para cargo de chefia, o perfil mais indicado é o dominante. Por quê? Porque o dominante, como ele está mais ligado a processo, trabalho e coisas do que em pessoas. Então, para ele dar ordem, para ele tomar a frente e fazer, ele não está preocupado se vai ficar alguém chateado ou não. Tá? Ele simplesmente dá a ordem, mas se eu me magoar, problema meu. E o dominante não tem paciência para mimimi, historinha comprida, choro, vitimização. Ela ou ele não tem paciência para isso. Combinado?
Eu sugeri desde o princípio que vocês sempre tivessem um caderninho por perto, tá? Anotando, porque essas dicas de hoje pode salvar o teu casamento, pode salvar a tua relação, porque agora você vai entender o comportamento das pessoas que estão ao teu lado e principalmente o teu comportamento. Combinado? E aí, alguém se identificou aí com o dominante? Antes feito que bem feito. Primeiro faz, depois vê o que precisa corrigir. Primeiro ele fala, depois ele vai ver se alguém ficou magoado, se ele precisa, em geral, tem dificuldade de pedir desculpa, tá? Porque ele sempre acha que ele é o dono da razão, ele é a verdade dele. Muito bem. Nós temos também o influente. O influente é aquele que é o comunicativo, ele gosta de falar, ele gosta, aonde ele chega, ele precisa ser reconhecido, a mulher usa maquiagem, roupa vermelha, roupas coloridas, esse é o influente. Ele tem muitos amigos, ele é persuasivo, ele tem o dom de conversar e te dobrar. E ele é aquele que você fala assim, vamos fazer uma festa? Ele falou, pode deixar que as pessoas eu convido. Porque ele gosta de gente. O influente precisa estar no meio de gente. Bom dia, Sueli, bom dia, Fabrícia. Ele precisa estar no meio de gente. Então nós já falamos um pouquinho do dominante e um pouquinho do influente, mas nós vamos falar mais coisas, tá? E tem o estável. O estável é aquele assim, ó, bom dia Terezinha, bom dia Tiago. Para quem chegou agora, nós hoje vamos falar dos perfis comportamental, porque se a gente entender quem somos, ou pelo menos ter uma ideia, e entender que nós convivemos com perfis completamente diferentes dos nossos, nós vamos conseguir ter uma melhor relação com as pessoas que estão ao nosso redor, ok? Então agora nós vamos falar do estável. O estável é assim, ó. Ele não gosta de holofote, ele é calmo, ele vai chegar para você assim, oi, tudo bem? Ele é paciente, ele faz tudo num tempo mais lento, ele faz tudo com perfeição, mas no tempo dele, no tempo dela. Ela é conciliadora, ela é ótima ouvinte, aquela pessoa que ouve o tempo todo. Normalmente as pessoas enxergam nela bom dia, Isa. As pessoas enxergam no estável aquela pessoa para ela desabafar. Então, se você aqui tem o hábito de ser procurado pelas pessoas para desabafar para você as suas histórias, a Terezinha, as suas histórias, você provavelmente tem uma grande tendência a ser uma estável, ok? Ela é constante nas coisas dela. Ela começa a fazer e ela vai fazendo até ela terminar. Já o influente, ele costuma largar as coisas pela metade. Ele larga as coisas sobre a cama, ele não é organizado, tá? Então tem várias coisas aí que a gente vai estar conversando. O conforme, ele é preciso, detalhista, ele é discreto, ele é disciplinado e ele é organizado, extremamente organizado. Então, o conforme, se ele for um conforme alto e você for na casa dele e abrir o armário dele, as roupas dele vão estar guardadas do branco até no preto, por ordem decrescente de cor ou ordem variação de cor, do mais claro para o mais escuro. Você vai abrir o armário dele de louças, por exemplo, das mulheres de louça, vai estar todo xícara com xícara, pires com pires, tudo arrumadinho. Esse é o conforme. O conforme e o estável, eles têm necessidade, aliás, o influente e o dominante, eles têm necessidade de influenciar pessoas, tá? O influente, ele quer estar no meio de gente. E outra, aonde que um influente pode sofrer? O influente, ele tem muita dificuldade de dizer não. Porque como ele tem a necessidade de estar com pessoas, a Malba não está conseguindo entrar. Acho que foi a Terezinha. Terezinha, eu não tenho como socorrer ela agora, mas se você conseguir aí,
mandar um recadinho para ela ir lá no meu perfil e clicar lá no ao vivo. Não vou conseguir ajudar ela agora. E aí o influente e o dominante, eles têm necessidade de influenciar. E o influente, ele sofre por quê? Ele tem dificuldade de dizer não. Porque para ele, se ele disser não, ele vai perder aquela amizade. E como a relação de pessoas é muito forte para ele, entre perder a amizade e dizer não, ou com as pessoas de casa, entre ele se indispor com o esposo, ou com a esposa, ou com os filhos, ele prefere se submeter. Então ele sofre por ter dificuldade de dizer não, é um ponto a ser trabalhado, tá? O dominante, por sua vez, ele não tem o menor problema em dizer não. O dominante não tem o menor problema em chegar, dar um grito, falar isso aí. Pra ele tá tudo certo. Carol, bom dia. Pessoal da Salão Itália, bom dia. Então vamos lá. O estável, então, esse sofre, porque esse engole bucha, engole sapo, um monte. Por quê? Porque ele paga em dinheiro para ele não se indispor com ninguém. Ele é avesso à indisposição, à contenda. Então, só que o estável sofre, porque o estável é muito lento. Ele faz tudo devagar. Ele vai escolher uma roupa, ele fica lá analisando, ele é planejador. Então, quando a gente identifica esses 4 perfis dentro do lar, é fundamental. Então vamos lá, vamos para os exemplos práticos para vocês entenderem, ok? Então vamos lá. Existe uma mulher que ela é estável, que ela é planejadora, que ela é conciliadora, ela é calma, tranquila, ela é constante, ela é boa ouvinte, ela é calma. E ela se casa com um dominador. Vamos ver se vocês agora se identificam. Há muitas mulheres estáveis casadas com dominadores, tá? Então vamos lá. Um homem dominador, ele chega e diz assim: nós temos jantar daqui 1 hora. Isso para a mulher estável é muito ruim, porque a mulher estável, ela sofre quando tem que mudar alguma coisa em cima da hora, e conforme também, eles são resistentes a mudanças. E aí a mulher fica assim, aonde? Mas você não me avisou? Como é que eu vou me preparar? Você tem 1 hora para se arrumar. Você tá louco? Eu não me planejei para isso. Porque ela precisa de um tempo para se preparar para o que vai acontecer. Já o dominador, para ele chega, veste a roupa, tá pronto. O dominador, ele não tem tempo a perder. Mas ele só está sendo ele não faz isso para magoar ela, ok? Mas vamos lá, mais forte ainda. Aí ele tá prontinho lá e fica assim, ele tá prontinho lá. E ela tá lá na frente do guarda-roupa, que ela, sob pressão, ela fica com mais dificuldade ainda de... Gente, só um pouquinho, deixa eu só liberar um negócio aqui pra menina entrar, porque senão ela não vai conseguir. Só um pouquinho. E aí, ele fica lá da porta assim: vamos, mulher! Vamos, mulher! Vamos, mulher! Calma! Pelo amor de Deus! É 7 horas lá, eu tô com pressa! Eu não sei se precisa tudo isso. E vai gritando, e vai falando. E aí, eu acho que ela pode ter entrado, não perdi ela daqui. Mas vamos lá. E aí, a mulher sai e ele fala grosso, ele fala alto, ele fala gritado, só que para ele tá sendo ele. Daí ela começa a chorar. O homem dominador, ele não tem paciência para quem chora, para quem faz mimimi, para história comprida, nada. E daí ele fala assim: o que você tá chorando? Tá ficando louca? Você não viu o jeito que você falou comigo? Eu não, eu só falei que não estava com pressa. Porque verdadeiramente ele não imagina que ele possa ter magoado a esposa dele. Não é porque ele tá brabo, não é porque ele gritou, e para ele só foi ele. Quem reconheceu ou lembrou de pelo menos um dominante? Bom dia, Nito, bom dia, Iris, bom dia. Nós estamos falando sobre perfil comportamental, como identificar o perfil de outras pessoas
de uma forma bem simples, mas que já vai dar vai mostrar uma luz para vocês. Quem aqui identificou pelo menos um dominador? E aí, quando a mulher é dominadora, aí o bicho pega. Porque a mulher dominadora, se ela casar com um homem estável, ela atropela o homem e ela não deixa ele ser ele. A mulher dominadora vai pular na frente, vai fazer e ela é fazedora, mas só está sendo ela. Então, se você está se identificando agora como uma dominadora, respira fundo. O dominador, ele tem que se autoconhecer. Por quê? Para ele entender que as outras pessoas não giram no relógio dele. Entendeu? E aí fica um pouco mais com compaixão sobre as outras pessoas. Vamos lá. O influente. O influente é o inverso do conforme, completamente inverso, tá? Então, o conforme, ele é tudo organizado, é tudo no seu devido lugar. Aí ele casa com o influente. Que o influente, ele nem lembra onde ele largou as coisas, que dirá ele organizar onde estão as coisas. Eu sou uma influente, eu tenho muita dificuldade na organização. Eu tenho muita dificuldade em planejar, porque o influente, ele planeja, ele não planeja, ele vive um dia, uma hora, ele vive o agora. Então vamos lá. O influente, ele é visionário, tá? Ele pensa sempre lá no futuro e ele acorda com ideia e amanhece com outra. Já o conforme, enquanto ele não analisar todos os prós e todos os contra, ele não toma uma decisão. Então eu conheço um casal que ela é super influente e ele é conforme alto, detalhista, gosta de andar nas regras, ele gosta de manual de instrução. Quem aqui, quando compra um objeto, lê o livro de manual de instrução de capa a contracapa? Esse é um grande sinal de conformidade, tá? Já o influente, a primeira coisa que ele abre a caixa, ele pega o manual de instrução e joga fora. Porque não faz sentido nenhum para ele ler aquilo dali. Nenhum não faz sentido. E aí o que acontece? Casa um conforme com um influente. Conflitos. Se você não souber quem é quem, se você não saber que você é um influente, que ele é um conforme, conflitos. Então esse casal, ela chega pra ele assim, vamos viajar? Eu tô querendo, aí ele diz assim, pra onde? Ah, vamos lá pra Florianópolis. Aí o conforme é assim, ó, quando? Ah, não sei. Quanto que a gente vai gastar? Ah, também não sei. Ué, e aonde que a gente vai ficar? Eu não vi ainda. Então nós não vamos. E ele se ele tiver o poder da decisão, que em geral ele tem, porque ele é centralizador, tudo tem que passar na mão dele, ou na mão dela, abortou a viagem. E aí essa minha cliente chegou pra mim e falou, Regina, não aguento mais. Eu falo as coisas, eu tenho umas ideias, meu marido já me corta no toco. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos analisar aí. Aí analisamos, fizemos a análise dela, fizemos a análise dele, ele é um conforme. Beleza. Falei, o conforme, você tem que trazer a planilha. Ele gosta de planilha, ele gosta de entrada e saída, ele também gosta de resultados, mas tudo muito, muito, muito calculado. Então daí eu falei para ela, você vai fazer o seguinte, você quer viajar? Você vai pôr você vai já trazer pronto. Ó, eu estou com vontade de... Que tal se a gente viajasse para Florianópolis? Ficássemos lá do dia 1º de janeiro ao dia 10 de janeiro, eu já vi 3 hotéis e cada um tem esse valor aqui. Só que esse oferece o café da manhã, esse oferece café da manhã e almoço, e esse oferece isso. No custo-benefício, é assim, 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 assim. E nós vamos gastar tanto de gasolina e nós vamos receber tal, isso aqui. Traz tudinho. Aí ele olha e fala assim, ah, legal, eu acho que esse valor aqui total dá pra gente ir sim. Ah, legal. Esse hotel eu acho que esse hotel aqui que serve café da manhã e almoço, ele é mais, o custo-benefício é melhor. Pode reservar isso pra nós. Muda totalmente a relação. Porque você trouxe pronto pra ele. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Faz sentido? O dominante com o estável. Ele é o inverso do estável, tá? Ele é o inverso do estável, o dominante e o estável. Enquanto o dominante
é ligado no 320, o estável é calmo, tranquilo, ele não tem pressa de nada. Ele não tem pressa de nada. O dominante, não, ele tem urgência. E aí a estável, amor, olha, eu queria te contar uma história. Sabe, hoje de manhã eu acordei, tomei café, depois do café eu fui lá, aí ele vai falar assim, pula essa parte, o que você está querendo me falar? Pula essa parte, o que você está querendo me falar? Você não me escuta, eu quero conversar com você e você não me escuta. Eu não tenho tempo para perder, eu tenho um monte de coisa para fazer, pelo amor de Deus, fala rápido. E aí ela vai achar que você não me ama mais, você não me escuta, você não me valoriza. E começa os conflitos. Aí eu te pergunto, tá fazendo sentido tudo que eu tô falando? Tá fazendo sentido tudo que eu tô falando? Ah lá, a Lia tá falando como tá clareando as coisas. Isso, Lia, e clareia mesmo. Porque se nós entendermos a forma de nos comunicarmos com os nossos maridos e com as pessoas que nos relacionam, bom dia Lu, bom dia Kelly, quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. E eu estou só falando agora de esposa e marido. Quer ver? Um influente casado com um estável. O influente alegre gosta de gente e gosta de ser, aonde ele chega, ele gosta de ser notado. Tanto é que ele chega com roupas coloridas, batom vermelho, a mulher ou o homem chega falante, fala com todo mundo, ele conhece todo mundo. O estável, ele é recatado, ele fica bem recatado. Bom, chega os dois numa festa. O influente vai chegar na festa, vai soltar a mulher, só vai pegar ela na hora de ir embora. Por quê? Porque ele precisa falar com todo mundo que está na festa. E a estável não. Aí ela fica super chateada porque meu marido nem ficou comigo, mas com você ele já fica em casa. Ele precisa de gente. E se você é casado com influente, não impeça ele de encontrar os amigos, senão você mata ele. Porque ele precisa se comunicar com outras pessoas. Só você não basta. E aí, o estável e o conforme, eles não têm necessidade nenhuma de estar no meio de pessoas. E aí ele não entende por que o marido ou a esposa precisa sair tanto. Então precisa se conhecer, gente. Precisa saber que perfil você pertence. Precisa saber. Fica muito mais fácil. Eu mudei todas as relações em casa, no trabalho com os amigos, depois que fiz a análise. Entende? Muda tudo, porque daí você entende o outro. Aí você trabalha lá no outro exemplo legal. Você tá lá no teu trabalho, aí você tem um conforme, quem trabalha fora vai ver isso. Tem um conforme trabalhando. O conforme, ele vai focar no computador dele, ele adora conversar com máquina, porque a máquina não tem sentimento, e o conforme é mais voltado, ele e o dominante é voltado em processos e não em pessoas. E já o influente, o estável é voltado a pessoas, tá? Então, guardem isso. Muito bem. Tá lá no escritório o conforme trabalhando. Trabalhou. E o influente, cada pessoa que vai tomar café, ele vai junto. Cada pessoa que vai tomar café, ele vai junto. Aí o conforme fala assim, pelo amor de Deus, o cara não trabalha. Ele fica aqui pensando, esse cara não trabalha. Todo mundo que levanta, ele vai tomar café. Mas o influente, ele produz de uma forma completamente diferente do conforme. E o influente vai estar de lado do cafezinho falando assim, mas é um puxa-saco, olha lá, trabalha o dia inteirinho, garanto que é para puxar saco do chefe. Não levanta nem para tomar um café. Entende? São pessoas diferentes. Então hoje o comércio, as grandes empresas, elas já estão elas contratam hoje perfil e não mais currículo. Por quê? Porque contrata por currículo e manda embora por comportamento. Por quê? Como é que eu pego um influente e ponho para fazer planilha? Ele vai adoecer. Como é que eu pego um conforme
e peço para ser vendedor de frente de uma loja. Não vai conseguir. E aí, nem quem está sendo contratado sabe quais são as tuas características e nem quem está contratando sabe quais são as suas características. Então, eu estou no lugar errado. E no mundo do desemprego, o que aparecer eu pego. Mas será que o que eu pegar... Por isso que as pessoas... Podemos ter 2 ou mais perfis, exatamente, mas sempre um vai prevalecer. Para mim saber quais são a influência dos outros, eu preciso também da análise, porque eu não tenho como definir. Só que aqui vocês vão ter uma ideia mais ou menos de como ser. É estável, tá? Estável. É estabilidade. Ele tem que ser tudo assim, devagar, com calma, tudo estável, tá? E o influente, a Iris ali está falando. Que mais? Agora vamos rapidamente falar sobre os filhos. Relação com os filhos. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, que é muito forte, deixa eu achar aqui só para mim. Quer ver outro erro gravíssimo que a gente comete com as nossas relações? Tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Isso é o maior erro que pode ter. Tratar o outro, nós temos que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado e como ele deve ser tratado. Quer ver? Eu tenho 4 filhos. Provavelmente seja um de cada perfil, ou 2 de um perfil, um de outro perfil. Eu não posso tratar os meus filhos da mesma forma. Porque eles são completamente diferentes. Eles são completamente diferentes. Então eu tenho um filho dominador, eu tenho um filho estável, e eu tenho um filho conforme, e eu tenho um filho influente. Quer ver o erro? E eu sou dominadora. Com o filho dominador, nós vamos brigar muito, porque nós dois vamos querer mandar. Nós dois vamos querer mandar. E aí o que às vezes os pais entendem? Que o filho está desrespeitando o pai. Se você entender que o teu filho possa ser um dominante, você vai sentar com ele, vai olhar olho no olho e falar, filho, vem cá. Nessa relação, você é o filho, eu sou a mãe. E você explicar para ele sobre isso também. Formamos nosso perfil quando criança? Não, nós nascemos com o nosso perfil. Nós nascemos com o nosso perfil. E eu ainda vou esticar um pouquinho, mas eu preciso explicar tudo isso para vocês, tá? Eu vou fechar isso já já. Pai dominador, muito dominador. E filho estável. Aí o filho estável, ele é mais lento, ele é mais sossegado, ele faz as coisas lento. Aí sabe o que o pai faz? Você é um lerdo, você não faz nada direito. E o estável, ele faz bem devagar, mas ele faz com perfeição. Só que ele tem começo, ele é constante e ele vai terminar, mas no tempo dele. Mas se ele tiver um pai dominador, o pai fala assim, quer saber? Deixa aqui que eu faço. E quando eu falo deixa aqui que eu faço, o que o filho entende desde pequenininho? Que ele não tem capacidade. E aí o que a gente planta nele? Crenças de não capacidade. E ele cresce achando que ele não é capaz. Então eu preciso entender o perfil dos meus filhos. Pelo menos alguma coisa assim, sentir o que é, tá? Muito bem. Quem aqui está se reconhecendo estável e ouviu muito quando era criança? Nossa, é muito lerda. Pelo amor de Deus, você é muito lerda. Ou então assim, ó, o conforme, quem está se identificando conforme. Você precisa se comunicar com as pessoas. Você precisa falar mais com as pessoas. As pessoas falam com você e você não fala. Quando você chegar num lugar, você conversa, você tem que conversar mais, você tem que conversar mais. Você está pedindo da pessoa, da criança, o que ela não tem para dar. Ela não tem para dar. Eu atendi uma cliente de 25 anos com 42 quilos. 42 quilos. Ela é conforme altíssimo. Então ela gosta mais de ficar lendo, ficar em casa, ela não gosta muito de estar em festa, de estar um monte de gente, e os pais e irmãos são influentes. E eles sufocavam, você tem que sair mais, você não pode ficar fechada dentro do quarto, é impossível você não gostar de sair. E aí pode levar a pessoa a interpretar que aquele conforme está com depressão. E não tá, ele só está sendo ele gosta de ficar na dele, ele gosta de curtir um bom livro, ele se basta. E aí o que acontecia? Quando nós fizemos a análise de perfil comportamental dela, que ela falou assim, então eu não sou doente? Então eu posso ser assim? Eu falei, não só pode como deve.
Aí eu falei assim, você me permite te apresentar para tua mãe? Aos 25 anos. E aí eu chamei a mãe dela e mostrei e apresentei o relatório do perfil dela para a mãe dela. E a mãe dela falou assim, Regina do céu, como eu errei com a minha filha. E ela chorou na minha frente. E aí, sabe o que ela tinha também? Uma dor estomacal, que tinha até um nome, uma síndrome não sei das quantas lá, que ela carregava há mais de 20 anos, todos os dias, azia, má digestão, ela não se sentia bem. Depois que ela se conheceu e soube verdadeiramente quem era ela nunca mais teve dor de estômago. Porque ela se passou a entender quem era ela e ela passou a ser respeitada como ela era. Então nós temos que ter esse cuidado em relação aos nossos filhos. Outra coisa, o influente, ele é totalmente avoado. Ele é avoado, ele esquece as coisas com muita facilidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma mulher estável casada com um influente, tá? Ou vice-versa. Mas vou dar esse exemplo, pra gente já ir finalizando. O influente vai comemorar aniversário de casamento com a mulher a semana que vem. Com a mulher é estável. Aí a mulher chega pra ele e diz, amor, a semana que vem nós vamos fazer 20 anos de casado. Ah, é mesmo? Vamos, o que você quer fazer? Porque o influente, ele é todo de comemorar, de festar e tal. Ela falou assim, eu queria ir jantar fora com você, só nós dois. Aonde você quer ir? O influente fala, eu quero ir lá no restaurante, sei lá, vou falar os nossos aqui, tá? Eu quero ir no restaurante Picasso. Ok. Quando que vai ser? Quarta-feira, às 8 horas, então nós vamos lá no Picasso. Aí ela diz assim, eu posso reservar já? Não, pode reservar, porque ela é planejadora. Aí ela vai reservar o restaurante, ela vai escolher uma roupa, ela vai passar a semana inteira pensando nesse jantar. Ela vai escolher a roupa, ela vai marcar a cabeleireira, ela vai marcar a unha, ela vai se preparar para este evento. O influente, quando ele pegar o carro e ir para o trabalho, ele já nem lembra que vai fazer aniversário semana que vem. E quando é a semana que vem, chegou no dia, ela foi pro salão, ela se arrumou, se preparou e ela tá lá esperando ele. E ele começa a se atrasar. E ela liga pra ele, oi. Ele fala assim, oi, tudo bem, amor? Tudo. Você não vai vir? Ele se liga, porque ele é raciocínio rápido também. Tô indo. Então, eu tô te esperando pro nosso jantar. Ai, tô indo. Ele chega correndo, ele já se veste correndo, ele junta a primeira roupa, porque pra ele não é importante, desde que seja uma roupa que ele se sinta elegante e bonito, porque ele tem que se sentir bonito, o influente. E aí ele coloca a roupa e tal, não sei o quê, e sai. E pega o carro e vai, ela toda arrumada, toda bonita, toda falando mansinho, falando bem devagar. Ai, amor, hoje nós vamos ter uma noite tão linda e tal. Aí ela começa a perceber que ele tá pegando outro caminho. Pra onde você tá indo? Ué, tô indo lá pro restaurante Armazém. Mas não foi isso que você combinou comigo? Mas o que eu combinei com você? Você não se lembra o restaurante que você combinou comigo? Eu não acredito que você não se lembra. Pronto, que era para ser uma noite linda, virou um pesadelo. Por quê? Porque por ter mudado de rota em cima da hora, a estável se desestabiliza. Ela se desestabiliza e dá taquicardia, porque ela não se planejou para ir para o restaurante Armazém, ela se planejou para ir para o restaurante Picasso. E ela já imaginou aquela cena muitas vezes. E ali já dá uma briga. Porque para o influente, o importante é estar com a esposa. Não importa aonde. Mas o que passa pela cabeça dela? Ele não me ama. No dia do meu aniversário, no dia do aniversário do nosso casamento, ele não lembra nem que restaurante que ele guarda. Faz sentido, gente? Ele só está sendo ele. Então, se a mulher que é estável sabe que ele é assim, amor, você tá lembrado, né? O nosso janta é lá no Picasso. Tudo bem? Tudo bem. Ou a mulher que é estável e passa o dia inteiro esperando o influente lembrar que é aniversário dela. Ele não lembra nem do dele, que dirá do dela. Porque ele é avoado. Entende, gente? Como saber os perfis dentro das relações é extremamente importante. Então, quando o dominante é dominante, ele só está sendo dominante. Outro dia eu dei uma palestra sobre isso e um rapaz virou para mim e falou assim, você acabou de salvar meu casamento. Eu falei, por quê? Ele falou, porque se você me perguntasse como é a minha esposa, eu vou dizer assim, chorona, reclamona e murmuradora. E eu já tô de saco cheio.
Mas agora eu tô entendendo que ela só é a estável. E você, provavelmente, ele falou assim, eu sou dominante altíssimo pelo que você tá falando aí. Porque eu não aguento ver aquela mulher chorando. E aí, quando ela chora, ele fala mais alto. E quanto mais alto ele fala, mais ela chora. E normalmente as estáveis, ela vem com crenças muito fortes de não capacidade, por ter escutado muito quando era criança, que era ela lenta, que ela era devagar, que ela não faz nada direito. Mas por que ela não faz nada direito? Que ela não termina nada que ela começa. Vê se faz sentido tudo que eu tô falando. E o influente, ele também traz algumas coisas. Por quê? Porque o influente, ele gosta de gente desde que ele nasce. Então ele gosta. O meu filho é auto-influente. Então ele entra no elevador conversando com todo mundo, ele vai pro restaurante, ele vai falando com todo mundo. E o meu marido é conforme. E o meu marido não entende por que meu filho é tão dado. E aí o que ele fala? Pelo amor de Deus, cala a boca. Aí agora a gente já se entende bem. Mas aí quando o pai é conforme, ele é o inverso do influente, tudo que no influente é positivo, para o conforme é defeito. Entende que um pai conforme com um filho influente, como o filho sofre? Porque tudo que o conforme acha um absurdo é o que o influente faz. Então ele acha um absurdo ficar conversando com todo mundo. E aí o influente passava a acontecer o quê? Cala a boca, não fala. Vê se chega lá na festa e fica quieto. Eu não quero ver você conversando com todo mundo, hein? Olha, não converse com todo mundo, hein? Por favor, vem. E por repetição se instala uma crença. Aí quando chega lá na fase adulta, ele quer muito falar em público, quer muito, é o desejo do coração dele, mas ele não consegue. Por quê? Porque lá na criança, um pai dominador ou um pai conforme deu um cala-boca no seu filho. Gente, é lindo isso. E não existe o perfil melhor ou pior. Existe os perfis que entre si se complementam. Então, tratar o outro como você gostaria que te tratasse, tá tudo errado. Você tem que tratar o outro como ele espera ser tratado. Como é, de acordo com as características dele. Ok? Muito bem. E aí? Como tá sendo para você ver isso? Para meu marido, fala que eu sou chorona. Porque provavelmente ou ele é conforme, ou ele é influente, ou ele é dominador. O traço principal. Mas tem outros traços. Mas também tem outra coisa, gente. Às vezes, o meio faz com que a gente se adapte a outro perfil. Eu não posso não falar isso, tá? Se adapte a outro perfil. E quando eu me adapto a outro perfil por muito tempo, isso também me causa doenças. E vamos lá, eu vou explicar o que passou comigo. Bom, quando eu me formei, isso há 30 anos atrás, bom dia, Domingos, que prazer ter você aqui. Quando eu me casei há 30 anos atrás, quando eu me formei há 30 anos atrás, o que aconteceu? O meu pai, foi uma época que meu pai estava doente e eu tive que assumir o papel de casa. Aí eu posicionei, foi quando eu troquei os papéis lá em casa. E aí eu comecei a ser arrimo da minha casa nessa época. E o que aconteceu? Eu peguei o meu segundo, eu sou influente, dominante. Aí eu inverti e me tornei dominante, muito autodominante. E passei muitos anos, será dado, Domingos, obrigado. E aí passou muitos anos eu dominante. Então eu exerci todos os cargos, aonde eu trabalhei eu fui chefe, aonde eu trabalhei eu fui chefe. Porque há uma tendência que o dominante vai sendo promovido à chefia. A outra coisa, o conforme e o estável, eles não querem chefia, tá? Porque eles não querem mandar em ninguém, eles querem ficar na deles. Eles preferem estar na deles. E aí, o que aconteceu? Por eu ainda ter me adaptado como dominante e ainda exerci cargo de dominância, eu fiquei mais dominante ainda. E aí o que aconteceu? Síndrome do pânico, depressão, torcicolo, tendinites,
Entendeu? Por quê? Porque eu tô adaptada em outro perfil. E isto exige uma energia muito grande do corpo, exige uma energia muito grande da gente. Por isso que é importante você também saber se você está no teu perfil. Ou então, você é casada com um dominante tão autodominante que você simplesmente vai se anulando e vai ficando submissa. Às vezes você é uma influente, ou então você é casada com conforme. Tá? Você é casada com conforme e você é influente e o conforme começa a exigir de você, porque vocês são opostos e começa a exigir, porque, gente, tudo isso é o seguinte, considerando aqui que ninguém sabe quem é quem, tá? O conforme não sabe que ele é conforme, o dominante não sabe que é dominante, porque só melhora essas relações quando você entende isso. Agora, você sabendo mais ou menos quem você é, você vai olhar para os comportamentos das relações que você tem dentro de casa com outro olhar. E aí você começa a ficar um pouco mais generosa e um pouco mais compreensiva em relação às suas relações. E aí, a mulher que era influente, que gostava de gente, ele começa a escutar dele, como eu escutei do meu marido no início. Por que você precisa sair tanto? Pra mim, você basta. Eu estando com você, eu tô super feliz. Meu amor, mas eu preciso de gente. Eu preciso da minha família. Eu preciso sair, eu preciso respirar. E ele não entendia isso. E eu falava, meu Deus, como é que pode ter uma pessoa que não gosta de gente? Como é que pode ter uma pessoa que não gosta de festa? Como é que pode ter uma pessoa que não gosta de estar no lugar? Por quê? Porque nós somos os opostos. Mas a partir do momento que eu me conheço, e aí eu mostro isso pra ele, a gente passa a ser tolerante. E hoje, ele me deixa livre. E eu vou e aterrizo em casa. Eu vou lá, falo com gente, ele vai, volta, e tô aqui. E ele é meu parceiro nas minhas aventuras. Então ele fica na plateia e fala assim, voa mulher, voa. E eu tô aqui, porque daí vier, tô na tua retaguarda. Isso aqui é o legal, porque aí você começa, o que você não tem, ele traz pra você. Vou dar um exemplo de um outro casal que eu conheço muito. Ela é totalmente influente, tanto é que ela é uma influenciadora digital muito forte aí. E o marido dela é conforme altíssimo. Como ela é uma influenciadora digital muito alta, eles estão buscando muito ela para parceria de contrato. E aí, muitos contratos de parceiros. E aí, ela senta com ele. Aí, o que ela faz agora? Ela entendendo isso, ela chamou ele para participar das reuniões com ela. Por quê? Porque ela nem escuta o que está sendo falado na reunião. Porque ela é muito alta influente. Então ela nem presta atenção, ela tá ali, mas não tá ali. Já ele, o conforme, se você der um documento para ele ler, ele vai bater em cima do erro. Se você tiver um chefe conforme e você der um documento que você digitou para ele, ele vai botar o olho em cima da letra e você vai dizer assim, mas tinha que olhar bem o que estava errado. É porque ele tem um senso, ele tem um feeling diferente dos outros perfis. Ele vai bater no problema. E o que eles fizeram? Quem avalia agora, quem ouve da reunião e lê os contratos e avalia se está tudo correto, é o esposo dela. Olha que parceria que os dois agora têm. Ela confia nas características dele, porque ele é... E outra coisa, o conforme, ele é correto. Um caráter altíssimo. Porque o que é certo, o que é errado. Entende? Que eles se complementam. Então eu fico pensando, quanto mais eu estudo isso, e eu sou apaixonada por essa área, apaixonada mesmo, eu sou analista de perfil comportamental, além de coach, eu fico pensando em Deus, né? Deus lá em cima, aí ele coloca um casal dentro da casa, com 2, 3 filhos, cada um de um perfil, e deixa eles se ajeitando lá. E deixa... Entende? E aí, quando você me acompanhou durante toda a jornada de Provérbios, que a gente aprendeu a ter prudência, a ter tolerância com o outro, a não discutir com o tolo, porque senão você fica mais tolo ainda, a você encher teu coração de boas emoções, porque daí você vai transbordar emoções para a vida de outras pessoas, porque independente de qual perfil você tiver, independente de qual perfil a tua família tiver, eles vieram aqui para 2 coisas. Para serem amados e para serem validados. Se você tiver um perfil influente em casa e você validar, meu Deus,
Porque o influente, ele precisa ser validado. O dominante, então, meu Deus do céu, valida teu esposo. Porque ele tem muitas coisas boas. A estável, ela também. Ela só quer ser vista. Ela só quer ser amada. E a estável, ela gosta de andar de mão dadas, ela gosta de colo, ela gosta de carinho. Já o dominador, ele é tubarão, ele não gosta de pegação. No começo eu tive uma certa dificuldade com meu marido, porque o meu marido, ele também gosta de pessoas, ele é conforme estável, ele gosta que eu fique sentadinha do lado dele, de mão dada. Meu Deus, eu sou influente dominadora, capaz, eu quero estar andando, eu sou fazedora, eu quero estar fazer um estável, um dominador e um influente, ficar sentadinho ali assistindo televisão, ou então, não vai dar certo. Então hoje a gente se respeita. Meu marido tinha, no começo, a gente tinha que ir na mesma hora para a cama. E a gente fez isso anos a fio. Mas não era aquilo que eu queria. Eu quero ter um momento que é meu. De eu assistir o que eu quero, de eu ver o que eu quero, entendeu? Então, hoje, cada um tem seu horário, mas com respeito, com amor. Eu assumi a minha identidade, respeitando a identidade dele. Eu assumi o meu perfil, ele assumiu o dele, respeitando as nossas diferenças, mas uma diferença complementando o que me falta. Esse é o grande segredo das relações. Esse é o grande segredo das relações. E aí eu quero saber de você, como foi o dia de hoje? Trouxe luz para o teu lar? Trouxe luz para o teu lar? Você começou a entender um pouquinho quem é você? É libertador quando você entende que o outro tem o óculos dele, que o outro vai olhar para a mesma coisa que você está olhando e vai ter comportamento totalmente diferente. Totalmente diferente. Você tem que entender que o outro tem características próprias. E mais importante de tudo, o outro não é sua propriedade. Assim como você não é propriedade do outro. Vocês só são parceiros, vocês são sócios numa empresa chamada casamento. Vocês só são sócios numa empresa chamada pais e filhos. Vocês só são sócios numa empresa chamada filhos e pais. Então, se você tem um pai dominador, eu vou usar um exemplo aqui com todo respeito, sem citar o nome. Se você tem um pai dominador aos 85 anos, desista. Ele é o dono da verdade. Meu esposo e eu somos opostos. E você sabia que os opostos se complementam? O que você não tem é exatamente, o que você às vezes sente falta de fazer, é exatamente o que o teu marido tem sobrando. Então, busca essa harmonia. Busca se complementar. O meu marido é todo organizado. E aí o que eu fiz? Eu tento ser um pouco mais organizada e ele tenta ser um pouco menos organizado. E aí a gente se complementa. Então, se você briga pela toalha molhada em cima da cama, pega a toalha, leva para secar. Se você briga por causa daquele copo que fica em cima da mesa, pega o copo e leva para a pia. Você vai gastar menos energia do que brigar com quem deixou o copo lá. Se você tem um filho que é influente e ele deixou um brinquedo fora do lugar, chama ele com amor. Filho, vem cá. Ajuda a mãe a juntar teus brinquedos. Filho, junta os brinquedos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ok? Então, pensa nisso. Pensa nisso. Vamos lá? Feche seus olhos que eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu trago a Ti, Senhor, todas as pessoas que aqui estão representando suas relações. Senhor, eu também coloco aqui todas as pessoas solteiras que estão em busca de um companheiro,
que traga para elas clarividência, clarificação sobre tudo que nós falamos hoje, Pai. Que nós vivemos sim um quebra-cabeça e que as relações nada mais são do que duas peças que se encaixam. Cada uma com as suas características, cada uma com seus valores, cada um com seus princípios, cada um com... para que a gente possa realmente se complementar. Eu profetizo aqui bênçãos infinitas e sem medida, bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. E que cada dia nós cresçamos em graça e sabedoria. Quando buscamos conhecimento, nós sabemos, Deus, que se praticarmos, nós nos tornamos sábios. E nós estamos nessa jornada para nos tornarmos mais sábios. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui, um lar abençoado, na tolerância, na prudência e no entendimento em relação às outras pessoas. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, por essa manhã, mas nós ainda colocamos na tua mão todo o dia de hoje. Hoje, Pai, hoje é dia de nós observarmos as pessoas que estão ao nosso redor e entendermos o porquê de cada comportamento. Gratidão, Deus, por essa rica oportunidade. Amém. A tarefa de hoje. Quem chegou hoje, a tarefa de ontem, que eu dei como tarefa, que a partir de ontem até o dia 31, por tempo indeterminado essa tarefa, mas nós vamos estar juntos até o dia 31. Não reclamar de nada. Essa é uma tarefa. A segunda tarefa, para você que quer participar, é durante todo esse período, até o dia 24 próximo, caminhar todos os dias pelo menos meia hora. Ou uma atividade física qualquer que você faz. E a de hoje, você vai estar observando o comportamento das pessoas que você se relaciona, tá? Você vai observar. E você vai validar pelo menos 5 pessoas hoje. 5 pessoas, tá? O que é validar, Regina? Você vai, as pessoas que estarem na tua frente, você do nada vai falar, nossa, como você tá mais bonita hoje. Por quê? Porque se você tiver o hábito de fazer isso, você vai estar ajudando pessoas a serem mais felizes. Ontem eu fui no mercado e uma mulher que estava no açougue, muito, muito, muito simpática e me ajudando muito no escolher o que eu queria comprar. E quando terminou, eu falei assim, como é seu nome? Ela falou, eu falei assim, olha, você é muito simpática. Ela, eu? Sim, você é muito simpática e muito prestativa. Eu quero muita gratidão por esse tempo que você teve comigo. Eu tenho certeza que eu fiz toda a diferença na vida dela do resto do dia todo. E ela deve ter atendido as outras pessoas com ainda mais alegria, porque gentileza gera gentileza. Então eu estou te dando essa tarefa hoje. Você vai pegar 5 pessoas que convivem com você, ou que cruzar o teu caminho no mercado, no posto de gasolina, aonde você for, e fale para ela, muito obrigado, por favor. E leve isso para tua casa. E leve as palavrinhas mágicas para tua casa. Por favor, obrigado. Leva. Você vai mudar a tua vida, tá bom? Galera, amanhã estamos de volta às 7h07. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp e gostaria de participar, mas só entra lá se você realmente quiser participar, tá? É um grupo muito democrático, onde eu coloco as tarefas lá, mas não é um pré-requisito você ter que cumprir as tarefas para estar lá. Mas a hora que o pessoal se soltar, e vai se soltar, nós vamos começar a trocar experiências de como está sendo praticar tudo o que está acontecendo aqui. Então, se você tem interesse, clica lá no meu perfil, numa partezinha azul que tem na descrição logo abaixo da minha fotografia, que lá vai aparecer uma página, tá lá, Projeto Família. Clica lá que você vai cair dentro, tá bom? E divulguem esse trabalho. Se está sendo bom para você, divulgue esse trabalho. Divida com outras pessoas. A live vai ficar gravada, divulgue, tá? Então tá bom, meninos, fiquem com Deus, um excelente dia de trabalho. Eu amei estar aqui com vocês, tá bom?